pessoal, tudo bem? Esse vai ser o espelho de respostas do PET 3, semana 6 para o terceiro ano, tá? Vamos direto para a questão 1. As ilustrações abaixo correspondem, da esquerda para a direita, ao membro anterior de um humano, um gato, uma baleia e um morcego. É correto afirmar que... Bom, antes de ir para as alternativas, vamos dar uma olhada na imagem, né? O que está representado aí? Os membros anteriores de alguns mamíferos, tá? E por que esses ossos aí estão numerados? Porque eles representam estruturas que têm a mesma origem embrionária e, portanto, estavam presentes também no ancestral comum de todos esses animais que estão representados aí, ok? Por exemplo, esse osso número 1, que é o húmero, né, no homem, possui a mesma origem do osso número 1 do gato, do osso número 1 da baleia e do osso número 1 do morcego. E isso acontece com todos os outros ossos. Enfim, vamos para as alternativas. Letra A. Os ossos com o mesmo número são considerados estruturas homólogas. O que são estruturas homólogas mesmo? Vamos relembrar? São estruturas que estão presentes nas espécies que estão sendo comparadas e estavam também presentes no ancestral comum delas, independente da função que elas desempenham hoje, certo? Por exemplo, o membro anterior do ser humano tem uma função, que é basicamente segurar objetos, né? O da baleia é nadar, né? Ela é adaptada ao nado. Apesar dessa mudança de função ao longo do processo evolutivo das duas espécies, a origem continua sendo a mesma. Então, todos os ossos ali possuem a mesma origem a partir do ancestral comum. Está correta a alternativa A? Sim. Segundo o conceito de homologia, ela está certa. Letra B. Os membros anteriores mostrados são análogos, pois têm funções diferentes. Não, estruturas análogas são estruturas que têm origem diferente, ou seja, elas não são homólogas, porém, elas desempenham a mesma função. Exemplo de estruturas que são análogas, né? As asas dos insetos e, por exemplo, a asa do morcego, que está representada aqui. Ambas possuem origens completamente diferentes. Se for pegar o ancestral comum do inseto e do morcego, ele não tinha asa, certo? Porém, essas duas estruturas têm a mesma função, que é o voo, certo? Então, isso aqui é a estrutura análoga. Então, as estruturas análogas têm que ter o quê? A mesma função. Elas têm que ter sido geradas por evolução convergente. Um processo evolutivo que convergiu, que favoreceu, né, nas adaptações, o surgimento das asas. Letra C. A semelhança entre os membros constitui um exemplo de evolução convergente. Bom, os membros aqui são semelhantes por sua anatomia. Eles têm ossos que possuem a mesma origem. Porém, as funções ali são muito diferentes. E a evolução convergente, ela não vai afetar a origem da estrutura, certo? Ela vai ser um processo que vai influenciar no aparecimento, né, ou no desaparecimento de determinada estrutura, com determinada função. Certo? Eu já dei um exemplo de evolução convergente na alternativa anterior, então não vamos prolongar. Letra D. Órgãos homólogos apresentam estrutura e função semelhantes. Bom, órgãos homólogos apresentam apenas estrutura semelhante. A função vai depender da evolução do bicho, certo? Então, os órgãos eles podem ser homólogos independente de desempenhar função igual ou diferente. Letra E. Os membros anteriores mostrados são análogos, pois têm a mesma função. O conceito de analogia de fato é ter a mesma função, mas esses 4 membros anteriores mostrados aqui não possuem a mesma função. O do homem serve para segurar objetos, o do gato para caminhar, né? A da baleia, ou caminhar ou correr, enfim. A da baleia serve para nadar e a do morcego para voar. Bom, eu vou dar uma paradinha agora. A Luana vai falar para vocês a questão 2 e eu volto depois. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Agora eu vou corrigir a questão 2 com vocês. Vamos lá. Analise os desenhos. Neste trabalho de Leonardo da Vinci, transparece a sua dedicação alicerçada no racionalismo, no experimentalismo científico e no antropocentrismo. Características do movimento, tracinho, que mais de 3 séculos depois também influenciaram as ideias evolucionistas de Charles Darwin. A análise desta brilhante investigação científica evidencia a relação evolutiva entre os órgãos e de órgãos, tracinho, e de origem embrionária, tracinho. As lacunas do texto, que são esses tracinhos, são preenchidas, respectivamente, por... Então, vamos voltar nessa imagem. Nessa imagem, a gente tem o quê? 4 seres vivos, né? Mostrando os membros posteriores deles. E mostrando esses membros posteriores, a gente consegue perceber o quê? Que há uma semelhança, né? A gente consegue perceber que os ossos têm ossos semelhantes, ossos parecidos, que ambos parecem, né, executar a função de andar, por ser esses membros posteriores, e por mais que tenham essas semelhanças, tem algumas diferenças. E aí entra, né, na questão de ser homólogo. Por quê? Os órgãos que podem ser homólogos, eles podem ou não executar a mesma função, mas são órgãos que são semelhantes, né? Podem também ou não ser semelhantes, mas que têm uma mesma origem embrionária. Isso tudo evidencia a ancestralidade comum. E é isso que essa imagem quer mostrar. Quer mostrar que, neste caso, eles estão, né? Vão executar essa mesma função, que são órgãos com, né? São órgãos com funções, neste caso, semelhantes, e também tem essas similaridades nos ossos, né? Esses membros posteriores são similares. Então, o básico dessa questão é mostrar essa evidência da ancestralidade comum. Então, no caso, também vai ter essa mesma origem embrionária. E o movimento que a questão está tratando é do movimento renascentista, né? Porque fala dessa parte do experimentalismo científico, do racionalismo, do antropocentrismo. Então, por isso que vai ser a letra C. Questão 2. A respeito do processo de evolução, é correto afirmar que: letra A. A reprodução assexuada não apresenta variabilidade genética. Bom, vamos lembrar do que promove a variabilidade genética. Em organismos sexuados, quais fatores que estão envolvidos ali na variabilidade genética? Principalmente a meiose, né? Na meiose você vai ter a segregação independente dos cromossomos e você também vai ter o evento de crossing over, né? Que vai promover ali uma mistura do material genético. Porém, essa variabilidade inicial que existe só está presente devido à ocorrência de mutação. A mutação é o fator na evolução que desencadeia a variabilidade genética. Vamos voltar na alternativa. A reprodução assexuada não apresenta variabilidade genética. A reprodução assexuada ela não vai apresentar meiose, então ela não vai ter crossing over e nem segregação independente. Entretanto, ela pode apresentar variabilidade genética. Ela tanto pode como apresenta. Por que ela apresenta variabilidade genética? Porque enquanto o organismo se multiplica ali, né, enquanto as células se dividem, ocorre a replicação do DNA, do material genético daquele indivíduo. Então, por ocorrer replicação, existe a chance de ocorrerem mutações. Quando se ocorre alguma mutação ali na reprodução assexuada, você está gerando variabilidade genética, você está gerando uma linhagem que é diferente da que deu origem a ela. Letra B. A existência de órgãos análogos em duas espécies é considerada evidência de evolução convergente. Vamos lembrar dos órgãos análogos? Asa de abelha, asa de morcego. Por que esses animais possuem asas? Porque nos ambientes em que eles vivem, as populações que voam possuem algum sucesso reprodutivo, conseguem sobreviver mais e se reproduzir mais. Portanto, é vantajoso que esses animais tenham asas, certo? Vamos voltar. A existência de órgãos análogos em duas espécies é considerada evidência da evolução convergente. Evolução convergente, o ambiente seleciona aquela característica. Órgãos análogos,
órgãos com diferentes origens que possuem a mesma função. Essa alternativa está correta. Letra C. A seleção natural, na teoria darwinista, é a causa da variabilidade genética. Bom, a seleção natural, na teoria darwinista, o que ela vai fazer? Ela vai basicamente ser um filtro, né? Ela vai ser um filtro. Um filtro de quê? Das variações que são mais aptas a sobreviver em determinado ambiente. A seleção natural está causando alguma variação? Ela está provocando alguma variação? Não. Ela está simplesmente atuando de forma que algumas variações sobrevivam e se reproduzam mais do que outras. Certo? E o que causa a variabilidade genética, hein? Acabei de falar, vocês vão lembrar, né? Que o que causa a variabilidade genética é o fenômeno de mutação. Se não ocorrer mutação, não vai existir variabilidade genética. Bom, letra D. O uso ou desuso de um órgão, na teoria lamarckista, provoca mutações genéticas. Bom, na teoria lamarckista nem se falava de mutação genética, nem se conhecia genes, né? Na teoria lamarckista a gente tinha aqui o uso ou desuso ia implicar no desenvolvimento ou no atrofiamento de determinado órgão, certo? Mas isso não chega ao conceito de mutação. Fala que vai provocar uma mudança ali e essa mudança, teoricamente, seria herdável, ok? Mas a gente não fala de mutação enquanto está falando de Lamarck. A mutação ela só foi relacionada com a teoria da evolução na síntese evolutiva, né? O que veio depois de Darwin ainda, que é quando se estudou mais a fundo, né, e tiveram mais descobertas na área da genética. Letra E. Órgãos homólogos são aqueles que apresentam a mesma função, mas origens diferentes. Tá ao contrário, né? Eles apresentam a mesma origem com funções possivelmente diferentes. Questão 4. Fenômenos biológicos podem ocorrer em diferentes escalas de tempo. Assinale a opção que ordena exemplos de fenômenos biológicos do mais lento para o mais rápido. Atenção, do mais lento para o mais rápido. Aqui a gente só vai ter 3 exemplos de fenômeno biológico, tá? Germinação de uma semente, crescimento de uma árvore e também a fossilização de uma samambaia. Vamos pensar no que demora mais tempo. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que em algum momento da vida plantou feijão na escola, né? Plantar feijão é um fenômeno que demora muito ou pouco tempo. É relativo, né? Demora alguns dias. Vamos nos ater a isso. A germinação de uma semente geralmente demora alguns dias. Crescimento de uma árvore. Bom, a árvore ela cresce basicamente o tempo todo, né? A partir de quando ela germinou, ela vai continuar tendo um crescimento ali, um crescimento para cima e para os lados. Esse crescimento é observável ao longo do nosso tempo de vida, né? Suponhamos que vocês tenham plantado um feijão lá no jardim de infância, né? No ensino fundamental 1, tenham plantado ele no chão depois, né? E esse pé de feijão está vivo até hoje. Ele continua crescendo, tá? Se ele continua crescendo, vocês estão observando ali o crescimento dele. Vai demorar o quê? Ter uma árvore de atingir alguns metros de altura, alguns anos, né? Então tá, a gente partiu lá dos dias que demoraria. Nos dias que demora a germinação de uma semente, estamos falando de anos agora, né? Que demora o crescimento da árvore. O outro processo que está falando aqui é a fossilização de uma samambaia. A fossilização é um processo extremamente demorado. Por que demorado? Porque ele, primeira coisa, né? Necessita de condições muito específicas para que aconteça. E para que ocorra a fossilização, basicamente tem que ocorrer formação de rocha, né? E a gente sabe que as rochas sedimentares, que é onde a gente observa os fósseis, elas são formadas ao longo de milhões de anos, milhões e milhões, às vezes bilhões de anos. Então a gente tinha um processo que demorava dias, a germinação das sementes, o crescimento das árvores, que demora alguns anos, né? Em alguns casos, pode chegar a milhares de anos, no caso das sequoias. Mas a fossilização de uma samambaia é um processo que demora milhões de anos. Nós temos fósseis que foram formados bilhões de anos atrás. Então é um processo que é muito contínuo e muito lento. Ok? Entendido? Então tá. A Luana vai falar para vocês agora a questão 5. Agora,
vou para a questão 5. No ano de 2015, foi descrito o fóssil de um réptil que viveu há 150 milhões de anos, onde hoje é a região nordeste do Brasil, conforme ilustra a figura a seguir. Esse animal apresenta corpo alongado, com muitas vértebras e costelas, e membros anteriores e posteriores reduzidos. A seta indica a região ampliada no canto inferior esquerdo. Por sua anatomia peculiar, um grande debate teve início sobre a posição que esse animal deveria ocupar na árvore da vida. Sabe-se que os largatos, que geralmente têm membros, e as serpentes, seres ápodes, que vivem atualmente, têm um ancestral comum. Sendo assim, o organismo ilustrado na figura. Letra A. Não pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, pois a perda dos membros anteriores e posteriores levaria a um prejuízo à vida do animal, e a evolução resulta apenas em melhoria dos organismos. Essa questão, gente, ela é puramente entender o processo evolutivo. Por quê? A evolução não é somente o prejuízo, né? Não é somente as coisas boas. A evolução é a mudança. Então, a letra A está errada por isso. Letra B. Não pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, pois a evolução é gradual e ela é gradual, ok, a evolução é gradual, mas ela é incapaz de gerar mudanças drásticas na morfologia de um ser vivo? É justamente isso, a evolução pode sim gerar essas mudanças drásticas. Então, essa também está errada. Letra C. Pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, sendo que seu ancestral comum com os largatos possuía membros, depois perdidos por processos evolutivos, originando as serpentes ápodes atuais. Essa parece a mais certa, mas vamos confirmar com a letra C, com a letra D agora. D. Pode ser um fóssil de transição, pois os ancestrais das serpentes que não utilizavam seus membros com tanta frequência sofreram atrofia desses membros, deixando de transferir tal características para seus descendentes. Essa é a teoria, né, que a gente da lei do uso e desuso. E não é assim, né? Já foi comprovado que não é assim que funciona. Não é porque não usa que vai atrofiar e aí não vai conseguir passar para frente. Como dizia, né, Lamarck, mas não é assim. Então, no caso, é a letra C. Pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, sendo que seu ancestral comum com os largatos possuía membros, depois perdidos por processos evolutivos, que são as mudanças, né? Originando as serpentes ápodes atuais. É a que mais condiz, né, com a teoria da evolução atual. Então, essa é a letra C. E aí, caso vocês ainda tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com o Rafa, que a gente está à disposição. Tchauzinho!